22 de agosto de 2024, são 10 horas e 35 minutos. Você acaba de ver o estilo desse sujeito. E, na verdade, esse estilo não é algo ocasional ou algo que surgiu do nada. É algo muito planejado. Existe todo um trabalho de planejamento, de marketing que custa uma fortuna. Esse sujeito enriqueceu do dia para a noite, mal sabendo falar o português, mal conhecendo problema algum sobre esta cidade e envolvido com bandidos, além de ter sido condenado por crimes. Veja que, minha amiga, meu amigo, a situação do Brasil é muito difícil. Criminosos claros, escancarados, como Bolsonaro, como Marçal, gente que está na política para roubar, para explorar, para transformar em terra arrasada a política brasileira, que deveria ser um lugar onde pelo menos imperasse a civilidade, né? Honestidade total ninguém vai esperar que venha, mas a gente espera que alguma coisa minimamente para manter as aparências, minimamente ética, fosse feita. Bom, essa pesquisa que acaba de sair logo depois do registro das candidaturas, ela mostra que o Boulos ganhou uma vantagem em relação aos outros concorrentes devido à entrada do Marçal, que suga os candidatos de direita. Então o Nunes, que estava à frente do Boulos, matematicamente tinha uma pequena diferença a mais que o Boulos, ele caiu forte em relação ao Boulos. A Tabata continua mais ou menos onde estava, o Datena despencou, mais por conta do seu desempenho fraco, mas o Marçal está praticamente empatado com o Nunes. Veja o que ele conseguiu sem proposta nenhuma e sem apoio político nenhum. Como? Fazendo isso que você viu, fazendo palhaçada e tratando de assuntos que não têm a menor ligação com a Prefeitura de São Paulo, com os interesses dos munícipes. Muito bem, não é por outra razão que o bolsonarismo caiu de pau em cima deles. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, acusa o Marçal acertadamente, pela primeira vez eu concordo com ele em alguma coisa, de envolvimento com o PCC. E isso se deve ao seguinte: reação tardia do bolsonarismo a Marçal reflete um velho pesadelo de Bolsonaro. É uma coluna do Bruno Bogossian, da Folha de São Paulo, que não podia ser mais verdadeira. Esse jornalista é bom, não é porque a Folha é um lixo, que não tem gente boa lá. E o Bogossian é um jornalista muito bom e essa análise dele é perfeita. A reação tardia do bolsonarismo a Marçal reflete um velho pesadelo de Bolsonaro, que é ser desbancado por alguém da direita. E só alguém... E o Marçal, ele é muito pior que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é deselegante, é agressivo, é ignorante, mas o Marçal, ele é muito mais inteligente do que o Bolsonaro e muito mais agressivo. Não é? O Bolsonaro, ele não, quem viu os debates dele, ele pega pesado, ele apela, tal, mas não como esse sujeito que chegou ao ponto de acusar o adversário de ser cocainômano sem ter uma prova e se arriscando a ação criminal. Veja que ele já foi condenado à prisão e conseguiu driblar o processo. Tem a condenação, o processo prescreveu e ele continuou livre, leve e solto, não é? Então o bolsonarismo tem razão de ter medo do Marçal. O Reinaldo Azevedo anota muito bem isso. Os bolsonaros temem mais gente como Marçal do que o comunismo, porque a esquerda chega lá toda elegante, não é, para debater em alto nível, tal, e encontra gente como Bolsonaro e Marçal, não é, que não tem limite, não tem ética, fala qualquer coisa, distorce, mente e deixa para ver depois como é que vai se resolver.
E a desconfiança do bolsonarismo em relação a Marçal e o cálculo de olho em 2026 fazem com que Bolsonaro redobre o apoio a Nunes. Ele agora acordou, não é? O Bolsonaro estava até encantado com o Marçal, não é? Nossa, ele é tudo que eu queria ter sido e não sou, não é? Ele é muito mais idiota do que eu. E se encantou pelo Marçal, mas assim que ele abriu o olho, ele foi alertado, não é, por muita gente, dizendo: olha, esse cara vai te desbancar, porque a hora que ele se fortalecer, ele vai começar a falar mal de você. E aí o Bolsonaro está jogando, veja, ele está com o pé dentro da cadeia, ele está jogando tudo na eleição do Nunes para se fortalecer politicamente. Enquanto isso, as notícias sobre o Marçal, do envolvimento dele com o crime organizado, são cada vez mais eloquentes. Filho de vereador preso em operação contra o PCC, é candidato em São Paulo e é aliado, evidentemente, de Marçal. Os articuladores do partido do Marçal trocam carros de luxo por cocaína para o PCC, diz a polícia. E isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe das relações do Marçal com o crime organizado, e o PCC está, minha amiga, meu amigo, está colocando candidatos em todas as eleições no estado de São Paulo, que é onde o PCC é mais forte, e provavelmente até em outros estados. Porque se você tem, por exemplo, essa bancada da Bíblia lá no Congresso, lá na Câmara Federal, por exemplo, cheia de bandidos, de pastores picaretas que estão ficando ricos e estão ganhando poder no Brasil. Eles dominaram o poder legislativo, né? A agenda desses pastores bandidos fidelizou multidões e cometendo crimes, é pastor cometendo crime para tudo quanto é lado. PCC pergunta: por que eu só que estou de fora disso? Tem a bancada das armas, que é só ilegalidade. Tem a bancada do boi, bancada do boi, que é só ilegalidade. Então vamos colocar bandido de verdade. E a população parece que gosta disso. E você veja que o Marçal está cheio de provas contra ele, e ele conseguiu hoje adiar o direito de resposta do Guilherme Boulos. Não é? Por quê? Porque tem aparelhamento até no judiciário, não é? O Boulos já vai recorrer ao TSE e vai reverter essa decisão, mas ela serve para mostrar que o aparelhamento do crime organizado, sobretudo agora do PCC, que está se tornando uma força política como a bancada da Bíblia, esse processo todo do Marçal, aparece até gente fazendo denúncias graves contra ele e nada acontece. Um ex-participante do reality show dele é pago para espalhar vídeos. Agora, na campanha eleitoral, o que é proibido, não é? E a justiça, por conta disso, já mandou a PF abrir inquérito contra Pablo Marçal pela calúnia Guilherme Boulos. Mas veja, e essa decisão do judiciário brasileiro, que conseguiu suspender, né, dar tempo para o Marçal ganhar fôlego, porque os vídeos do Boulos contra ele vão ser arrasadores. Então, minha amiga, meu amigo, a gente não sabe se a justiça vai agir a tempo de impedir esse sujeito de vencer a eleição e pelo menos começar a governar. Porque depois que ele estiver lá dentro, para tirá-lo vai ser muito mais difícil. O fato é, São Paulo pode ser governada a cidade pelo PCC. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.